pessoal, já estamos aqui com mais um programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo sempre, não? A presença de cada um de vocês que fazem acontecer aqui o Viver com Fé e Saúde. E sem sombra de dúvidas, pessoal, todo o Brasil ligado aqui na TV Imaculada, no programa Viver com Fé e Saúde. E também pela Parabólica no canal 321 e pelas plataformas digitais do Brasil inteiro agora ligado aqui no Viver com Fé e Saúde. E pessoal, é muito gostoso quando a gente recebe todo o carinho de cada um de vocês, milites, sobre tudo que nos encontram, né, aqui pelas ruas de Campo Grande, ou então qualquer lugar do Brasil que eu estou. Vai vendo, vocês bem sabem que eu trabalho no Hospital de Câncer Alfredo Abrão, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E esses dias, pelos corredores, o que acontece? Uma senhora vem e me para pedir uma informação do hospital. E eu tô falando, respondendo a ela, dando a informação, e ela fica olhando pra minha carinha e diz: a senhora é da TV Imaculada, eu assisto Viver com Fé e Saúde. Olha que gostoso que é isso, gente. Nós fizemos até a fotinha. Olha aí, é a dona Maria Inês do Nascimento, ela que é do bairro Pioneira, ela tá sempre ligada no Viver com Fé e Saúde, ligada na TV Imaculada também. Participa sobretudo com o Rosário, mandando pedidos de oração. É milite nossa, dona Maria Inês do Nascimento, querida, um beijo grande para você. Deus abençoe toda a sua família e gratidão pelo seu sim aqui, a TV Imaculada. E é assim, né, gente, que as coisas vão acontecendo. Tudo isso só acontece, esse milagre da evangelização acontece porque você acredita no nosso trabalho sobretudo de evangelização. E o tempo vai passando e o tempo está correndo e nós já estamos no último programa do mês de fevereiro e vamos fazer aqui, trazer a reflexão do bloco Viver com Fé, que é com o diácono Alan Barbosa, ele que é lá da paróquia Santa Clara e está trazendo uma mensagem bem importante para a gente sobre o tempo da quaresma, esse novo tempo litúrgico, não é? Então é contigo, diácono. Viver com fé, esperança e caridade. As virtudes teologais que nós nos propusemos a falar durante o nosso tempo quaresmal, durante essas 4 semanas que a gente vem partilhando, né? Então, a oração aliada à caridade. Então, se nas virtudes teologais da fé, esperança e caridade, no tempo quaresmal somos chamados ao jejum, à penitência e à oração. O que é oração? Eu acho muito bonita a definição de oração que o catecismo traz logo no seu início, né? Que a oração, a partir da fala dos escritos de Santa Teresinha do Menino Jesus, a oração é um simples olhar lançado ao céu. E por aí vai. A oração é algo simples, que brota da intimidade. A oração é algo simples, que brota do querer estar com Deus. Pensar numa pessoa é rezar por ela. Fala Santa Teresinha também. Então, a oração é essa prática de nos conectarmos, se assim podemos dizer, com Deus. Essa prática em que nós unimos o nosso coração, cheio de misérias e mazelas da vida, com o coração de amor e misericórdia de Deus. Olha que bonito, não é? Então, na oração, eu tenho uma resposta. Qual é a resposta? A resposta de amor. No finalzinho do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, vai dizer da fé, esperança e caridade, a caridade, este amor como o maior deles. Então, se nós vivemos bem a fé, nós vivemos bem a esperança e vivemos bem o amor, então seremos bons cristãos. Que foi o pedido de Santa Mônica e Santo Agostinho, né? Pela conversão, que ele se tornasse um bom cristão. E assim também nós podemos nos tornar bons cristãos nas práticas das virtudes teologais, especialmente na quaresma, com o jejum, penitência e a vida de oração. Não perca o tempo, e não é perda de tempo,
rezar, nos colocar na presença de Deus, para que o nosso interior se assemelhe ainda mais àquele a quem nós nos unimos, àquele a quem nós adoramos. Querido irmão, querida irmã, vamos viver a plenitude da caridade como uma resposta de uma vida de oração. Que essa quaresma seja ainda mais santa, nos faça ainda mais santos, que é a vontade de Deus, e assim possamos nos amar como Ele nos amou. E a grande expressão de amor de Jesus é essa entrega, que viveremos a paixão logo mais e em seguida a sua Páscoa, a ressurreição. Um grande abraço, fique com Deus e salve Maria Imaculada. Diácono Alain Barbosa, muito obrigada por sua participação aqui conosco no mês de fevereiro. As portas aqui do Viver com Fé e Saúde estão abertas para ti, querido. Muito obrigada e um abraço para todos aí da paróquia, tá bom? E agora eu quero te convidar para assistirmos juntos o VT do tema desta semana. Vamos acompanhar? No programa de hoje vamos falar da seletividade alimentar, que é uma condição comum principalmente em crianças e pode dar origem ao transtorno alimentar restritivo evitativo, condição onde podem acontecer déficits ou carências nutricionais, além de atraso no crescimento e ou no desenvolvimento infantil. Mais do que apenas ser uma pessoa exigente na hora de escolher as refeições, quem tem seletividade alimentar costuma escolher os mesmos alimentos, ter aversão sensorial a certos sabores, texturas ou cores, assim como pode apresentar pouco apetite e interesse em comer. Não percam o Viver com Fé e Saúde desta semana. Pessoal, seletividade alimentar em crianças e adolescentes. Olha aí, o tema será falado sobre uma pessoa que já esteve aqui conosco, uma profissional que já esteve aqui conosco em outros momentos. Ela está falando lá de São Paulo. Suzana Lima Camacho, coordenadora de pós-graduação do SENAC EAD, já está ali aguardando para falar conosco, e eu convido todos vocês a participarem desse programa, que é muito importante. Sobretudo nós estamos falando sobre a saúde alimentar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Aqui estamos de volta com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, um tema tão importante para vocês reunirem todos aí em família e acompanhar o programa da semana, que falaremos sobre seletividade alimentar em crianças e adolescentes. E a nossa convidada, que já esteve aqui em outro momento no Viver com Fé e Saúde, ela que é a Suzana Lima Camacho, coordenadora de pós-graduação do SENAC EAD, mais uma vez aqui conosco. Seja muito bem-vinda de volta, Suzana. Olá, Cláudia, é um prazer estar com vocês novamente. Olá a todos. Como você disse, sou Suzana, sou nutricionista e mestre e faço a coordenação dos cursos de pós-graduação EAD do SENAC. E eu tenho o prazer, na verdade, eu acho que é coerente, né, me qualificar também no papel extraordinário aí de ser mãe, de um menino de 11 anos, um adolescentezinho doce, cheio de marra, como todos, né? E de 11 aninhos, e o Vinícius de 6 aninhos, que é pura adrenalina. Na verdade, acho que é quase que necessário para esse nosso bate-papo, né, para compreender esse universo materno-infantil. É tão relevante o tema de seletividade alimentar que vocês escolheram. É um prazer a gente estar aqui para auxiliar as pessoas, né, que passam por essa necessidade de discutir e conhecer um pouco mais sobre tudo isso. E aos profissionais, eu aproveito a oportunidade para dizer que no SENAC nós estamos com inscrições abertas para um novo título de pós exatamente em nutrição materno-infantil. Depois, né, se vocês me permitirem, podemos divulgar aí o site, né, para facilitar o acesso dos interessados, né? Mas muitíssimo relevante o tema, parabéns pela escolha.
Claro que nós vamos permitir e é uma alegria, uma honra muito grande receber vocês do Senac, que fazem tanta diferença em diversos profissionais aí em todo o Brasil, não, Suzana? Da outra vez você esteve falando conosco da chácara e foi uma conversa tão bacana, tão gostosa. Neste momento você fala conosco de onde, Suzana? Falo hoje daqui da minha casa. Todos sejam muito bem-vindos, né, no Senac. Isso é uma super vantagem do trabalho à distância. E, inclusive, quando falamos do universo das mães, são tantas as mães que, às vezes, pensam, né, ser difícil conciliar a carreira e o cuidado dos filhos como a gente deseja, e o ensino à distância acaba permitindo isso, né, da maneira como o Senac faz, com qualidade, seriedade, essa flexibilidade de alguns momentos poderem acontecer dentro, né, do ambiente que a pessoa está. Há momentos síncronos que a gente vai estar junto, as aulas acontecem, estamos inclusive presencialmente no Senac, mas há momentos em que nós, como os alunos, podem estar nos seus lares, né, e aí adequar o melhor horário de estudo e fazer, né, todas as atividades que essas mulheres multitarefas têm que dar conta no cuidado dos filhos. Sem dúvida alguma. É essa facilidade que o ambiente virtual nos traz, né? Você, por exemplo, está Uhum. falando de que estado, de que cidade aqui do nosso Brasil? Eu sou de Santo André, aqui de São Paulo, né, enfim, aqui na região do Grande ABC. Sim, olha só, gente, nós que temos o Viver com Fé e Saúde para todo o Brasil, a Suzana está falando com a gente lá de Santo André. Mas, falando em relação ao nosso tema, seletividade alimentar, conta pra gente como é que ela se manifesta na realidade em crianças e adolescentes, Suzana? Bem, na verdade a gente não tem, definições, classificações muito rigorosas, né, ou muito claras para a seletividade. Então, Aham, quando a gente começa a fazer uma busca, uma leitura, a gente vê, a fala, por exemplo, de quaisquer que sejam as dificuldades alimentares, né, ou um termo de um comedor exigente, ou mesmo o medo de comer, né, que é chamado neofobia, tudo isso debaixo desse guarda-chuva aí de dificuldades, né, ou transtornos aí, alimentares. Mais recentemente, a gente tem um termo proposto, em inglês aí vem do, PFD, né, que é Pediatric Feeding Disorder, seriam transtornos alimentares pediátricos, que tentam descrever ou unificar essa conversa aí entre os profissionais, né, e esclarecer que se a gente encontrar, então, dificuldades alimentares, mas a ausência de distúrbios de imagem corporal, não é anorexia, não é bulimia, né, aí nós estaremos, então, frente a uma situação de seletividade, que pode ser aguda ou pode ser crônica quando perdura por mais de 3 meses, né. e essas causas dessa seletividade? Porque as pessoas imaginam assim que elas acontecem só na fase adulta, mas como você trouxe para a gente, não, existem também nas crianças, nos adolescentes, né? A forma como ela vem se manifesta, você nos trouxe, e exatamente algumas causas mais específicas assim. Traga para a gente, Suzana, nesse aspecto. A gente pode, na verdade, pensar em causas, seriam pelo menos 3 diferentes modalidades, por assim dizer, né. Eu posso ter situações orgânicas, por exemplo, uma infecção, dificuldades da motilidade intestinal, parasitoses intestinais podem interferir, podem trazer, né, sinais aí de uma dificuldade na ingestão alimentar. Há situações que estão relacionadas a causas dietéticas. O que que Olhem, é isso? Existe monotonia alimentar, existe, por exemplo, durante a introdução alimentar, a oferta de papas liquidificadas, e aí essa criança pode ter a dificuldade de introdução de novos alimentos, novas texturas, então a gente vai ter, né, uma recusa desse alimento e pensar em sim. seletividade. Podem ser causas comportamentais que têm a ver com distúrbios na dinâmica familiar, o nascimento de um novo irmão, a perda de um familiar, né, o falecimento, a separação dos pais, são situações que podem impactar essa criança. Eh, Problemas mesmo, né, de ordem psicológica, outras situações de doença, crenças da própria família, enfim. E até estratégias inadequadas dos pais para tentar melhorar a aceitação dessa criança
e que, na verdade, acaba prejudicando, né. Então, em resumo, muitas vezes não é uma única causa, né, a gente tem várias situações, problemas que podem ser médicos, nutricionais, ou, né, habilidades aí em relação a essa alimentação e até disfunções psicológicas, né, psicossociais, que se complementam e acabam intimamente associados, levando a um quadro, uma situação de seletividade alimentar. Então é importante quando você traz isso, porque de qualquer forma, por exemplo, uma criança que ela está passando por um impacto emocional muito grande, um luto, seja ele qual for, e ele começa esse processo da seletividade. A importância de ter um olhar direcionado a isso é que, se isso vira rotina na vida dele, essa questão, isso aí ele vai perpetuar para a vida adulta, não, Suzana? Certamente. Quando a gente pensa, naquilo que essa criança vivencia, acho que um primeiro passo é a gente perceber que, às vezes, a própria família começa a taxar, né: "Ah, meu filho não É. come, meu filho come muito pouco". Na verdade, a gente está dando, então, um comando quase que reforçando que a É. criança siga dessa maneira, E né. sem contar também os rótulos, né? Você é muito Isso. fresco, tá com frescura para comer, né? Isso. E tudo isso não ajuda, né, pelo contrário. E aí a gente precisa, fazer uma autoanálise, né, será que isso passa pela ansiedade excessiva dos pais em conseguir essa mudança? Exato. Existem várias perguntas, né, que a gente precisa fazer a nós próprios no sentido de modificar isso. E sem dúvida, se isso não é modificado na vida, no momento aí da infância, né, tão precocemente quanto possível, essa seletividade seja identificada e a gente comece a trabalhar, a gente vai perpetuar isso sim, para a adolescência e até para a vida adulta, né, levando a dificuldades depois, né, nessa relação com a alimentação, podendo chegar até uma situação mesmo de transtornos alimentares, né, de Sim. bulimia, de anorexia, por conta, né, de uma situação que pode se tornar tão grave dessa maneira. Sem dúvida. Suzana, e como que os pais eles podem, de repente, identificar esse comportamento alimentar dos seus filhos, se é seletivo ou não? Ou seja, em que momento que vai buscar ajuda? Porque às vezes a criança só está enjoadinha naquele dia, se nós temos esse dia que também nós estamos enjoadinhos, né? A Uhum. criança também tem. Então é natural que isso aconteça. Mas quando é o sinal de alerta para que os pais possam de fato levar a um profissional para poder avaliar de fato se ele está com esse comportamento inadequado. Acho que o primeiro passo, como a gente falou, né, sobre informação correta, Uhum. é a gente dar clareza para esses pais que algumas coisas acontecem e é normal que sejam assim no Aham. processo de desenvolvimento dessa criança, Sim, do aprender a comer. É sim. normal, então, que aconteça eventualmente uma recusa, né, que demore até ela aceitar a introdução de novos alimentos. Quando isso começa a ser um problema? Quando isso começa a interferir em todos os ambientes, em todas as circunstâncias que essa criança está. Então, é na rotina escolar, é na rotina familiar, é passeando, né, no lazer, enfim, em todo ambiente que ela estiver, a gente perceber que existe dificuldade, né, e emoções que não estão adequadas aí em relação aos alimentos. Tem um conjuntinho de perguntas que normalmente a gente pratica, né, no consultório, que é colocar, né, para os pais, ó, vamos pensar e se a resposta for sim em alguma dessas questões, a gente precisa investigar a seletividade. Será que a forma dessa criança afeta esse convívio social e em família? Será que as refeições são demoradas, estressantes, provocam conflito sempre? Será que a criança não consome variedade de alimentos, quantidade suficiente, né, para prover as necessidades nutricionais dela? A recusa está se estendendo por um tempo muito longo, e assim por diante, né. Até pensar, né, os pais começam a fazer lanches para ela ter que levar em todo lugar que ela vai, se torna estressante os pais pensarem sobre a alimentação dessa criança. Então, dizendo sim, né, a quaisquer uma dessas questões, significa que a gente deve sim investigar, deve estar alerta, eh, não, né, buscando informação aí de qualquer natureza, mas informações confiáveis, de uma equipe que é interdisciplinar, que inclui não apenas o olhar do nutricionista ou pediatra que faz o acompanhamento dessa criança, como outros profissionais, tão importantes quanto
nesse manejo, a psicologia, o fono e assim por diante, né? Tão importante você trazer isso, porque me faz pensar naquelas situações da família no horário de refeições, um almoço, um jantar, enfim. Aquilo que a gente fala que é tão importante, é um momento tão sagrado, né? Sobretudo quando a gente coloca a espiritualidade nisso também, né? A gente tem ali algo que vai nos alimentar, mas o que é que está nos nutrindo? Não só aquele alimento, mas aquele ambiente ao redor ali. Às vezes é um lar de conflito e as brigas acontecem geralmente na hora do almoço, por exemplo. Uhum. Aí a criança realmente não vai querer se alimentar porque aquele momento é de extremo conflito, não? E isso tem muito a ver também com essa situação da seletividade alimentar, não, Suzana? Muito, muito, Cláudia. Você sabe que você falando, me veio em mente um relato, né? Eu tenho uma cunhada extremamente competente que trabalha com crianças, né, Aham. na educação infantil, e numa brincadeira, ela fez um conjunto de perguntas para o meu filho, né? Que é como se fosse uma entrevista para o filho em relação aos pais. Aham. E aí ele respondeu, né, e aí ela me mandou as respostas como uma surpresa, né, e Olha. de fato é uma surpresa. Por que que eu estou contando o caso aqui, né? Aham. Porque eu encontrei ali nas respostas uma série de respostas que apontavam como melhores momentos para ele, os momentos em que a gente estava fazendo juntos uma receita, né? Ah, é quando eu aprendi a realizar uma receita X com a minha mãe, né? Ou quando a gente fez em família uma receita de macarrão e fizemos até o molho. Olha. Quer dizer, a gente pensa, não está na receita ou no alimento em si, essa fala que você fez é fundamental, né? Mas está no momento, né? De que é um momento de ensinar, né? E aí não é o que nutricionalmente tem no tomate, o quanto de carboidrato e que tipo tem no macarrão, né? Que seria levar a gente àquela nutrição antiga, um nutricionismo rígido, carrasco, né? É. Que é mais fácil levar a desordens nessa relação com a alimentação do que nos ensinar e fazer a gente ser feliz, né, com essa Exato. relação. Então, explorar esses momentos como uma maneira da gente fortalecer vínculos, criar canais de comunicação com esses jovens e ainda bem, né, ensinar que tenham bons hábitos alimentares, não dá para a gente perder, né, realmente, porque a gente não tem ideia do impacto que isso faz na vida dessas crianças. Sem sombra de dúvidas, nós que trabalhamos na área infantil, não há como a gente ter grandes surpresas com as crianças, porque eles são assim, pequenos gigantes observadores. E eles vão É, observando tudo naquele contexto. Tanto é que as famílias às vezes surpreendem com uma fala, né? Fala, meu filho, exato. você estava prestando atenção nisso? E sem sombra de É. dúvidas faz toda a diferença, não? Em relação a essa questão dos impactos da seletividade alimentar, consequentemente, como você acabou de trazer para a gente, traz essa diferença, vamos dizer assim, não só na questão emocional, como também na saúde física dessa criança, né? O que que essa criança está se alimentando, o que que ela está selecionando que vai ser saudável ou não, sobretudo para a sua saúde física, não, Suzana? Sim, sim, existe impacto também, né, nessa saúde física claro, né, na saúde emocional, como você disse. Se nós olharmos para o que a Sociedade Brasileira de Pediatria aponta para a gente, o acompanhamento do peso para a idade é um indicador importante. E nessas crianças vai estar abaixo do ideal, né? Então a gente tem uma redução da velocidade de ganho de peso, até mesmo perda de peso, falhas de crescimento nessas Olha aí. crianças. O que que isso vai trazer como consequência? Uma baixa imunidade, perdas cognitivas e até de aprendizagem para essas crianças, redução de massa óssea, carências outras nutricionais, né, metabólicas. Então, a gente expõe essa criança a um risco, né, maior da possibilidade aí do desenvolvimento de outras doenças, né? Sim. Então, é super importante que haja um olhar cuidadoso e uma abordagem tão precocemente possível de cuidado para essa criança. Sem dúvida alguma. Mas aguarda um minutinho aí, porque nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.
Estamos de volta com o programa Viver com Fé e Saúde. Nessa semana estamos falando sobre seletividade alimentar em crianças e adolescentes. Nossa convidada já esteve aqui em outro momento no Viver com Fé e Saúde, a Suzana Lima Camacho, ela que é coordenadora de pós-graduação do SENAC AD, inclusive pessoal, nutricionistas, tem ali uma especialização que está em aberto, o site está ali, vocês podem olhar. Suzana, no bloco anterior nós estávamos falando muito essa questão do que pode acontecer essa seletividade do ponto de vista, sobretudo, emocional. Mas fala pra gente, quais as estratégias que os pais eles podem adotar para lidar, no caso, com essa seletividade alimentar dos seus filhos, Suzana? Bem, o primeiro passo, Cláudia, eu vou ser muito franca, Aham. precisa ser uma autoanálise dos próprios pais. Sim. É muito claro, né, e já muito identificado na literatura, a influência que nós temos do ambiente, né, do clima que existe durante essas refeições para a formação dos hábitos dessas crianças. Então, se a gente olhar, né, diferentes estilos dessa abordagem aí dos pais, nós temos pais que são responsivos, que orientam ao invés de controlarem o momento dessa refeição. Nós temos pais que são controladores e eles vão pressionar essa criança na hora de comer, não vão respeitar os sinais de fome e saciedade. E existem aqueles que vão ser negligentes, vão abandonar essa responsabilidade, pode até deixar de oferecer a comida, né, entendendo que a criança, né, poderia inclusive fazer as escolhas sozinha, né? E os indulgentes, que podem não estabelecer limites para essa Olha aí. criança. Para descobrir o nosso próprio estilo, a gente precisa fazer algumas perguntinhas básicas, né? Uhum. Quão ansioso será que eu estou durante, né, esse momento aí da alimentação do meu filho? Como é que eu descreveria o que acontece durante essas refeições? E o que a gente faz? Qual é a nossa reação quando esse filho não come? Vai ajudar a gente a perceber onde nos encaixamos nesse perfil. Então, esse é um primeiro passo. O outro é pensar, quando identificada a necessidade da abordagem mesmo, da seletividade, as estratégias que serão planejadas com um profissional ou uma equipe vão passar por uma necessidade de muita paciência. Vai ser gradativo e lento a mudança que a gente vai conseguir conquistar, né? Então, é necessário que o pai esteja preparado para isso. Eu vou usar um exemplo aqui, né? Se a criança usava exclusivamente um copo azul para beber água e só aquele copo, como é que eu vou mudar isso? É da noite para o dia exigindo a utilização do outro utensílio? Então, uma abordagem, talvez eu vá passear com essa criança, eu vou comprar um novo copo, depois eu vou pedir que ela tome 2 goles no copo velho e 1 gole no copo novo. Aí eu vou aplaudir, criar um reforço positivo para isso. Então, é um processo até que talvez a gente consiga fazer isso com o copo, com o prato, com a marca ou tipo de alimento, né, que a criança faça a mesma coisa. E cada conquista vai precisar ser de fato muito festejada. Mas claro, é um processo lento, né, e vai exigir a paciência, a tranquilidade do pai em acompanhar, né, dos pais acompanharem tudo isso. E trazer de uma forma lúdica, não, Suzana? Por mais que tenha correria, a pressão do dia a dia, há sempre tempo de fazer de uma forma lúdica, né? E as crianças têm muito disso. Você está falando aí, eu lembro muito dos meus sobrinhos netos, né? Porque quando eles vão beber água, eles já ficam lá. Eu já deixo assim de propósito, né? Não na altura deles, mas escondidinho, só para eles terem que pedir, tia, aquele copo, né? O copo tal, o copo tal. E eles têm essa questão, né? Então, quando a gente traz essa ludicidade, muita coisa muda e fica até, de certa forma, leve, sobretudo para os pais, não, Suzana? Exatamente. Não podemos deixar de nos apropriar disso, né? Exato. Faz toda a diferença explorarmos esse universo lúdico para que a criança possa, né, de fato, aprender a fazer desse momento algo que conversa, né, com aquilo que ela conhece, né, nesse momento aí que ela está em desenvolvimento. Exato. Fala pra gente agora em relação aos mitos que existem, né? E os equívocos também em relação a essa questão da seletividade alimentar que você acha importante trazer aqui pra gente. Olha, eu fiz uma listinha aqui para citar algumas frases de impacto, que a gente com certeza ouvindo vai reconhecer. Aham. Comer é instintivo e fácil. Então, se uma criança está com fome, ela vai comer. Não, ela não vai comer. Talvez tenha outras questões que impactam
esse apetite, E né? Que a realmente, tem gente vai. mães que falam, né? Deixa ela quieta, a hora que ela sentir fome, ela vai procurar e vai comer. Isso, Não é isso. E bem assim, talvez né? não é bem assim, né? A gente acabou de dizer, pode existir uma condição orgânica, né? Uma doença que É, esteja trazendo essa inapetência. É exato. uma outra, é em casa que tem comida, não morre de fome, que, né? Tem a ver com isso aí que você acabou de dizer. Sim. Uma outra coisa é, com comida não se brinca, né? Então, assim, hora de comer, não tem brincadeira. Também não concordamos, né? Já falamos aqui de Sim. quanto a ludicidade tem que ser explorada de forma positiva. Crianças podem ser difíceis para comer por um tempo, mas quando cresce, isso passa. Nem sempre, né? Talvez vai carregar grandes problemas para essa fase de adolescência e a fase adulta se a gente não corrigir uma situação de seletividade, Bem o que não nós havíamos, tratar, né? aham, bem o que nós tínhamos falado até no bloco anterior, né? Se isso não é Isso, cuidado, isso pode perpetuar para a vida adulta. exatamente. E a outra situação tem a ver com a ansiedade dos familiares passarem a substituir alimentos e falar assim: bom, eu vou oferecer tal item porque pelo menos vai encher a barriguinha dela, né? É. E aí, esse encher a barriguinha dela é com o quê? Com alimentos de baixo valor nutricional, de uma qualidade ruim, criando hábitos que depois a gente não vai conseguir desfazer, né, tão facilmente. Então acho que seriam, esses os principais, né, que eu achei importante citar, porque são muito recorrentes a gente ouvir essas falas. Quando você traz pra gente brincadeira, como é que é? Comida não é brincadeira, não é momento, hora da alimentação não é momento de brincar. E fala daquela forma impositiva. A gente não está Uhum. falando da seriedade que é o alimento que está à nossa mesa, que nos nutre. A gente está falando da forma como isso vai ser ingerido ali por todos, não, Suzana? Exato, exato. Então, existe o ambiente, né, que como a gente falou, precisa ser amistoso, agradável, proporcionar segurança para essa criança fazer a sua refeição, porque a ansiedade do cuidador, e seja o que ele disser ou o jeito dele agir, né, aquilo que é uma expressão facial, o tom de voz, as atitudes, todo esse rigor vai acabar fazendo com que a criança se sinta insegura e acaba piorando essa aceitação, né, aumenta a recusa, na verdade, por parte da criança. E é algo tão sério essa questão da seletividade alimentar, sobretudo nas crianças e nos adolescentes, que é o recorte que nós estamos trazendo aqui, que existe aquele impacto, sobretudo nas relações sociais, não, Suzana? Porque o que que acontece nas relações, nas refeições em família, enfim? Porque aquela família que tem aquela criança que está passando por esse processo, ela já não vai querer ir, porque aí chega, por exemplo, lá naquela reunião de família, todo mundo vai ver que seu filho não vai comer, e aí já vem as cobranças, né? E aí enchem a cabeça falando um monte de coisa naquele pai, naquela mãe, e eles acabam se recusando a participar socialmente, não? Sim, não só a criança, né, até a família fala: "Puxa, hoje acho que eu não vou ter energia para estar lá", né. Exato. A E aí quem está gente recebendo também fala: "Meu Deus, já vai vir aquela é, criança, "Que hora fulano de vocês tal, pretendem ir embora?" que eu vou fazer para a criatura comer?", né, e fica aquela questão na família, né. É. É verdade, a gente brinca, mas é doloroso, né. Sim, Eh, sabe, o termo que a gente usa, científico, né, é descrito como um ciclo da recusa alimentar. olha Eu aí. acho que podia ser um ciclone, né, o termo mais É, adequado, assim, é uma tragédia climática. Porque o que que é, acontece? Essa criança recusa a alimentação, o pai angustia, fica estressado e aí começa a forçar, e isso vai piorando. A refeição vai ficando um momento ruim, né, cada vez mais estressante, cada vez os pais pressionam mais, cada vez a criança tem maior resistência para comer. Se não houver um suporte adequado, isso vai ser um ciclo interminável, né, e a criança é o centro desse espiral, né, é ela que ocasiona e sente-se culpada, né, e pressionada a tudo isso, e isso não vai mudar, né, isso é um desajuste aí para as famílias, né, uma coisa realmente muito muito estressante e vão se ver num ciclo sem fim, né, em todos os ambientes que estiverem. sim. Então é uma situação de fato que exige abordagem, né. E assim, Suzana, as perspectivas futuras para o tratamento e o manejo, no caso da seletividade alimentar nas crianças e nos adolescentes? Eu acho que eu quero ser muito assertiva, né, são acho que 2 2 coisas que eu acho que não podem faltar.
Uma é a maneira como esse profissional vai olhar para essas famílias. Precisa existir um escutar que não é só ouvir, né? É um escutar de uma maneira muito atenta, sentir o que essa família, né, está passando e perceber até aquilo que não é dito durante essas consultas para que a abordagem possa ser adequada. Essa Sim, família já chega cansada de outras tentativas, né, e da sim. situação que está vivenciando. Então, Uhum. essa escuta empática. E a outra é usar a favor as tecnologias que nós temos. Ótimo. Então, se a família puder fazer fotografias, né, desse momento da refeição, gravou um momento, fez registros e puder enviar isso para esse nutricionista acompanhar, isso pode ser muito favorável. Então, tem que usar essas tecnologias, mas tem que ser muito humano nesse trato, nessa relação, né, sensível, no levantamento das necessidades dessa família. Até porque, como você falou no bloco anterior, é um assunto tão sério, tão importante para nós abordarmos, porque a gente está falando sobre a questão até dos transtornos alimentares que pode se desenvolver naquela criança ou naquele adolescente, não, Suzana? Sim, reforço, né, reitero que a promoção de um ambiente adequado, né, esses hábitos alimentares adequados e esse ambiente é fundamental para aquilo que a gente vai conquistar na vida adulta. Alguns estudos relacionam, inclusive, que se os pais possuem transtornos, alimentares ou outras dificuldades emocionais, refletem, têm impacto, sim, na formação dos hábitos alimentares dessas crianças. Então, precisamos estar atentos. Então, sendo assim, eu quero que para finalizar você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. A mensagem tem a ver com aquele momento lúdico que você disse, sabe, Cláudia? A gente deve aprender, ter a humildade de aprender com as crianças. Uma colega um dia desses disse que os escoteiros têm algo nesse gênero, né? Que se um problema for indissolúvel, devolve ele para os pequenos, devolve ele para os menores. Nesse sentido, se a gente falar, se a gente devolver às crianças essa situação, né, como é que elas resolveriam? Elas brincariam com os alimentos. E esse brincar de um jeito descomprometido vai permitir a gente fazer com que a criança tolere, interage, cheire, toque esses alimentos, talvez prove, e aí daqui a pouco ela está consumindo, né? Come esse alimento, tem a coragem de realmente passar a ingerir. Então, se a gente brincar com essas crianças, né, e deixá-las produzirem, botar a mão na massa, estar com a gente, né, na cozinha, preparar esses alimentos, pode ser muito favorável nesse processo. É a mensagem que fica. Vai fazer uma bagunça, suja um pouquinho, escolhe uma receita que seja um pouquinho simples, mas vai valer a pena. Sem sombra de dúvidas, a gente está falando dos aspectos, sobretudo familiares, das memórias afetivas que estão deixando nessas crianças, não, Suzana? Com certeza. Suzana Lima Camacho, coordenadora de pós-graduação do SENAC EAD, falou com a gente sobre seletividade alimentar em crianças e adolescentes. Querida, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço. Até Um a abraço próxima. aí para todos aí de São Paulo, viu? Obrigada Pedacinho para do vocês Brasil que também. eu amo de paixão. Um beijo para você, Obrigada. viu? Obrigada, fiquem com Deus. Amém. Fiquem com ele aí também. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Que estamos de volta com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez a Suzana. Pessoal, e ela falou sobre a pós-graduação, lembram? Vocês podem entrar no site www.ead.senac.br. Dá uma espiadinha lá, que com certeza tem vários cursos e de repente tem algum que te chama atenção. Suzana, muito obrigada. Um abraço para todos vocês. Senac, maravilha o trabalho que vocês fazem com uma excelência. Muito obrigada pelo sim de vocês aqui no Viver com Fé e Saúde. O programa está quase chegando ao final, mas vocês sabem que ainda tem o quadro Viver com Saúde. E quem está conosco e finalizando aqui também o mês de fevereiro é a psicóloga Flávia Soares, que traz pra gente uma reflexão e dicas importantes acerca, pessoal, sobre relacionamentos abusivos. É com você, Flávia.
sou a psicóloga Flávia Soares e a nossa dica para o quadro Viver com Saúde de hoje é sobre o processo de cura das pessoas que vivenciaram relacionamentos abusivos. Em primeiro lugar, é importante destacar que você deve perdoar a si mesma. A maioria de nós temos uma tendência natural de olhar o melhor do outro. Então você não foi responsável por todo esse processo de lavagem mental, cerebral e emocional do qual você vivenciou. Então, se acolha, se cuide. O segundo aspecto que gostaria de ressaltar é honre os seus sentimentos. Permita-se sentir a raiva, permita-se sentir o nojo, permita-se sentir o medo. Eles nos servem para nos proteger. Não tente bloqueá-los. Tentar bloquear vai piorar a situação, uma vez que você vai estabelecer um conflito interno. Então, deixe esse sentimento vir no corpo e atravessar para que você possa elaborar esse processo de cura da melhor maneira possível. O terceiro aspecto é desenvolva o seu sentido de eu. Quem é você? Qual que é a sua identidade? Quais são os seus propósitos? Quais são os seus objetivos de vida? Em quarto lugar, é importante você aprender a estabelecer limites saudáveis. A maioria das mulheres tem uma tendência também natural de agradar o outro, de cuidar do outro. Então permita-se a estabelecer limites e a dizer não, com clareza e firmeza. Caso não seja possível, afaste. Afaste de pessoas tóxicas ou abusadoras. Em quinto lugar, crie um espaço para si mesma. Se permita a viver em outros ambientes, ambientes saudáveis, com contato com a natureza. Permita-se a ler um bom livro, permita-se a estabelecer novas amizades e a criar um espaço que seja um espaço de autocuidado. Em sexto lugar, é extremamente importante. Se você vivenciou um relacionamento abusivo, é extremamente natural que você esteja acostumada a receber migalhas. Então, permita-se a receber. Isso quer dizer que você pode receber elogios, você pode receber presentes, você pode receber o melhor que há nessa vida. E passe a escolher aquilo que você deseja na sua vida. Se você está recebendo migalhas, se afaste, porque você é digna de ser valorizada. Claudinha, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer pela oportunidade de estar aqui na TV Imaculada e volto com você. Gratidão, Flávia, por sua participação aqui conosco. E aproveito o momento para mandar um abraço para todos aí de Minas Gerais e um outro especial para você também. Pessoal, o programa Viver com Fé e Saúde está quase encerrando, como eu disse agora há pouco, mas você pode nos acompanhar nas reprises no decorrer da semana aqui na TV Imaculada ou também pelo nosso canal do YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Se você ainda não é inscrito, clica lá em inscrever-se, curte, compartilhe, comente e sendo assim você vai nos ajudar sem sombra de dúvidas a fazer crescer o canal da Rede Imaculada de Comunicação. Muito obrigada para todos vocês aí que nos acompanham, que fazem acontecer aqui o Viver com Fé e Saúde também. E você pode dar sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. 67-993470532. Vai ser uma alegria muito grande poder receber a sua sugestão aqui conosco. E agora eu quero chamar vocês a atenção em relação à parceria de elegância que está acontecendo aqui no Viver com Fé e Saúde, que é da Armilady Modas. Eles estão no Instagram e também tem o site www.armilady.com.br. Entregas para todo o Brasil, 67-999-760465. Pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês, porque não é simplesmente uma roupa que você vai lá, você coloca, é bonita e você fica elegante. Não, elas são pensadas com todo carinho, com
toda a sofisticação para você, mulher, para que você se torne muito mais elegante. As peças, gente, elas são feitas em crepe de malha, vocês não têm noção do quão tem caimento gostoso, te deixa de uma forma confortável e fazendo também que a peça não fique transparente. A Armilade Modas faz todo o sucesso também, porque deixa você muito mais bonita, muito mais elegante e sem sombra de dúvidas, fazendo o quê? Com que sua autoestima esteja lá em cima. E é isso, muito obrigada pela sua contribuição aqui conosco, Armilade Modas. Arlete, um beijo para você e para toda a equipe Armilade Modas. Viver com Fé e Saúde chegou ao final. Quero deixar a todos vocês um abraço bem carinhoso, que vocês tenham uma semana abençoada, produtiva e cheia da graça de Deus. Um grande abraço, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!